Na família Silva, todo mundo sabia quem era quem. Essas coisas se estabelecem cedo, ainda na infância, e depois ficam como móveis velhos que ninguém mais questiona porque sempre estiveram ali. Tinha a Rosana, a mais velha, a que passou em enfermagem na Federal e cujo diploma ficava emoldurado na sala como se fosse um quadro sagrado, com iluminação própria e tudo. Toda visita que chegava em casa parava na frente daquele diploma. Toda visita ouvia a história de como Rosana estudou de madrugada, de como abriu mão de festa, de como o esforço dela era prova de que a família tinha dado certo em alguma coisa. Tinha o Marcão, o do meio, caminhoneiro, que comprou o próprio caminhão aos 31 anos com as próprias mãos e o próprio suor e que o pai nunca deixava de mencionar toda vez que chegava a visita em casa, o que tornava cada almoço de domingo uma celebração silenciosa de conquistas alheias. E tinha o Kleber. Kleber era o mais novo. Kleber era o magro. Kleber era o que ficou. Enquanto os irmãos foram crescendo, conquistando, construindo histórias que a família podia contar com orgulho, Kleber foi ficando. Ficando na cidade pequena, no mesmo bairro de sempre, na mesma rua de sempre, trabalhando de auxiliar numa farmácia que não era dele e que provavelmente nunca seria. Acordava todo dia às 6h15. Tomava o café que ele mesmo fazia, pegava a bicicleta, pedalava os 20 minutos até o trabalho e ficava ali, atrás do balcão, atendendo pessoas que vinham buscar remédio para dor que ele entendia melhor do que deixava aparecer. Era esse o Kleber que a família conhecia. Educado, quieto, sem ambição aparente, o filho que ninguém precisava se preocupar, porque nunca ia fazer nada de mais, nem de bom nem de ruim. O que, quando você para pensar, é um dos julgamentos mais pesados que alguém pode carregar, o de ser invisível demais até para decepcionar. Mas essa história não começa onde a família achava que terminava. Ela começa numa terça-feira de agosto, naquele tipo de madrugada quente e pesada que o interior do Brasil conhece bem. O tipo em que o ar não circula, o silêncio é alto e tudo que você tentou não pensar durante o dia aparece sem pedir licença. Eram 2h. Kleber estava sozinho na cozinha do apartamento pequeno, sentado à mesa de formica com uma caneca de café que já tinha esfriado há muito tempo na mão direita e uma carta de demissão dobrada sobre a mesa à sua frente. Ele não tinha aberto a carta de novo, não precisava, já sabia o que estava escrito. Ficou ali olhando para aquele envelope como quem olha para uma prova de algo que sempre temeu ser verdade. E foi então que ele fez uma pergunta em voz alta, sem ninguém para ouvir, sem esperar resposta, mas que chegou mais longe do que ele imaginava. Por que, Senhor? Por que sempre eu? Kleber José da Silva tinha 36 anos, um apartamento alugado de 1,5 quarto que cheirava a umidade nos dias de chuva, e havia muita chuva naquela cidade. Uma bicicleta ergométrica que ele comprou num momento de otimismo e que desde então servia de varal para as camisas da semana. E a convicção silenciosa, profunda e um pouco envergonhada de que Deus existia, mas que provavelmente não tinha o número do seu telefone. Não era um homem sem fé. Isso é importante dizer desde o começo. Era um homem com fé pequena, fé acuada, fé que vivia encolhida num canto do peito e não ousava ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. O tipo de fé que você não abandona, mas que você também não alimenta, e que vai ficando ali, quieta, esperando uma brecha que nunca parece chegar. Ele tinha ido à igreja dos 12 aos 23 anos. Saía todo domingo de manhã com a camisa passada, sentava no mesmo banco, cantava os hinos que sabia de cor. Não foi uma saída dramática, não foi uma briga com o pastor, não foi uma decepção que ele pudesse nomear com precisão. Foi uma saída lenta, o tipo de cansaço que não tem um motivo específico. É a soma de muitos domingos ouvindo que Deus ia abençoar, muitos domingos saindo de lá com a mesma vida de sempre e se perguntando se o problema estava em Deus ou se estava nele. E quando essa dúvida dura tempo suficiente, a saída mais fácil é parar de aparecer. Não porque você deixou de acreditar,
mas porque acreditar começou a doer de um jeito que você não sabe como explicar para ninguém. A família não ajudava. O pai, seu Antônio, era um homem bom, isso ninguém duvidava. Um homem de princípios, de trabalho, de palavra, mas era também um homem de palavras pesadas, daqueles que elogiam os filhos pelas conquistas e nunca percebem que elogio também é o que você faz quando alguém simplesmente resiste, quando alguém fica de pé num dia difícil, quando alguém aparece, mesmo sem ter nada extraordinário para mostrar. Seu Antônio nunca aprendeu esse tipo de elogio, não porque era mau pai, era porque ninguém havia ensinado para ele também. Kleber é Kleber, o pai costumava dizer com aquele encolher de ombros que pretendia ser carinhoso. E na entoação daquelas 3 palavras cabia tudo: o afeto genuíno, a aceitação e a resignação completa de quem parou de esperar. A mãe, Dona Iraci, compensava com comida. Era o jeito dela de dizer o que as palavras não alcançavam. Toda vez que Kleber aparecia no almoço de domingo, ela enchia o prato como se pudesse consertar com arroz e feijão tudo o que a vida não tinha consertado durante a semana. Colocava a carne que ele gostava, fazia o doce que ele preferia desde criança. Ficava de pé perto do fogão quando ele comia, perguntando se estava bom, se queria mais, se precisava de algo. E Kleber comia. Comia devagar, elogiava a comida com sinceridade e sorria daquele sorriso que ele havia aprendido a usar para dizer que estava bem quando não estava. Porque era o mais fácil, porque Dona Iraci tinha 72 anos e se preocupava demais, e ele não queria ser mais um peso numa casa que já carregou tantos. Na farmácia, onde trabalhava há 11 anos, o Kleber era querido do jeito que as pessoas quietas e confiáveis são queridas, sem alarde, sem cerimônia, mas com uma solidez que todo mundo nota só quando falta. Ele conhecia os clientes pelo nome, lembrava dos remédios que cada um tomava, das alergias que cada um tinha, das histórias que cada um contava entre uma compra e outra. Perguntava pela cirurgia da Dona Conceição e pelo neto recém-nascido do seu Benedito e pela filha do seu Raimundo que passou no vestibular. As pessoas saíam da farmácia sentindo que tinham sido vistas. O patrão dizia que Kleber era o coração do negócio, mas o coração do negócio ganhava R$ 1.700 por mês. Não tinha plano de carreira e há 3 anos vinha ouvindo que as coisas estavam difíceis toda vez que tentava conversar sobre aumento. Kleber havia aprendido a não reclamar. Na sua família, reclamar era coisa de quem não tinha garra. E então veio a demissão. Não por incompetência, nunca por incompetência. A farmácia havia sido comprada por uma rede maior, e a rede não precisava de auxiliares com vínculo antigo e salário de 11 anos de reajuste acumulada. Precisava de automação, de totem de autoatendimento, de aplicativo. O patrão chamou Kleber numa sexta-feira às 16h40. Disse que lamentava, disse que Kleber era um ótimo funcionário, disse que era uma pena. Disse tudo o que se diz nessas horas com o tom de quem já repetiu aquelas palavras vezes demais para que elas ainda significassem alguma coisa. Kleber ouviu tudo, assinou o que precisava assinar, pegou a bicicleta no estacionamento, encarou a rua de volta para casa e pedalou sem parar, sem olhar para os lados, sem pensar em nada com clareza. Apenas o ritmo das pernas e o vento no rosto. E aquela sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos pés sem avisar. Chegou no prédio e ficou sentado na escada da entrada por 40 minutos antes de conseguir subir. Nas 2 semanas seguintes, Kleber fez o que sempre fez diante de coisa difícil. Fingiu que estava bem. Não foi uma decisão consciente, foi automático, como respirar. Ligou para a mãe e disse que estava de férias forçadas. Mas tudo certo, mãe, não precisa se preocupar. Desviou das perguntas do Marcão com "tô resolvendo umas coisas", que qualquer pessoa verdadeiramente atenta perceberia que era o eufemismo mais fraco do mundo. Mas a família Silva, quando se tratava do Kleber, não era particularmente atenta. Havia um conforto coletivo e não declarado em assumir que o caçula estava sempre bem o suficiente, que ele sempre dava um jeito, que ele nunca precisava de muito. Era mais fácil acreditar nisso do que investigar.
E Kleber, ao longo de 36 anos, havia feito tudo para confirmar essa crença. Ele mandava currículo de manhã, todo dia, com uma disciplina que ele nunca tinha conseguido aplicar a mais nada. Mandava para farmácias, para drogarias, para clínicas, para qualquer lugar que pudesse precisar de alguém que soubesse atender bem e se importasse de verdade. As respostas não vinham, ou vinham com um tom educado de quem já decidiu antes mesmo de ler. À tarde, ficava olhando o teto do quarto com aquela atenção vazia de quem não está pensando em nada e está pensando em tudo ao mesmo tempo. À noite, assistia a vídeos aleatórios no celular, culinária, documentário, aquelas compilações de animais sendo gentis, até o sono finalmente chegar como uma misericórdia. O apartamento foi ficando com uma desordem específica, não o caos de quem largou tudo deliberadamente, mas a bagunça lenta e sem drama de quem parou de se importar com os detalhes. Um copo aqui fora do lugar, uma sandália ali no meio da sala, a pilha de correspondências que ele não abria mais, porque já sabia o que havia dentro. No 14º dia, a Rosana ligou. Ela tinha ouvido da mãe sobre a demissão. Dona Iraci não conseguia guardar segredo nem se quisesse. A conversa durou 11 minutos. A Rosana falou 9. Deu conselhos que Kleber já sabia de cor. Sugeriu um curso de gestão hospitalar que ele não tinha dinheiro para pagar. Falou sobre resiliência com a segurança de quem nunca precisou contar os centavos no fim do mês. E terminou com um "Você precisa se reinventar, Clé", que ficou ecoando no apartamento silencioso por horas depois que ela desligou. Reinventar. Como se ele fosse um produto com embalagem velha que precisava de rebranding. Como se a questão fosse só de posicionamento. Kleber ficou olhando para o celular depois da chamada encerrada e pensou que reinventar era uma palavra bonita para quem já tinha algo sólido para se apoiar enquanto mudava. O Marcão não ligou. Mandou mensagem. Soube. Qualquer coisa me fala. 3 palavras de cada vez com um ponto final. Era o jeito do Marcão de dizer que se importava sem precisar estar presente, sem precisar entrar no desconforto de uma conversa que exigisse mais do que ele sabia dar. Kleber ficou olhando para aquelas 3 linhas por um tempo que seria embaraçoso de admitir, tentando ler nelas alguma coisa além do que estava escrito. Não havia. Respondeu "Valeu, mano", com um emoji de positivo e largou o celular na cama. Ficou de bruços por um instante, o rosto no travesseiro e não chorou. Não porque não quisesse, mas porque parecia que até as lágrimas precisavam de permissão que ele não sabia como dar. Foi na 3ª semana que a coisa pesou de verdade. Não foi um momento dramático nem cinematográfico, foi uma tarde comum de segunda-feira, o tipo de tarde que não tem cor nem temperatura específica, em que Kleber abriu a geladeira, ficou parado olhando para dentro por uns 30 segundos. Tinha uma embalagem de margarina pela metade, um pão de forma quase acabando, uma garrafa de água e 2 sobras de almoço em potes de plástico. E fechou a porta sem pegar nada. Não porque não estava com fome, estava, mas porque pegar alguma coisa exigia um tipo de decisão que ele não estava conseguindo tomar naquela tarde. Foi sentar no chão da sala com as costas encostadas na parede fria. O chão de cerâmica estava frio, mesmo no agosto quente. As paredes amareladas, a bicicleta ergométrica com as roupas ainda penduradas. A luz de fim de tarde entrando pela janela pela metade, cortando a sala em diagonal. E ele ficou ali, sem chorar, sem rezar, sem fazer nada, além de existir no peso daquela tarde que não ia a lugar nenhum. Foi ali, no chão, com as costas na parede e o silêncio enorme em volta, que falou com Deus pela primeira vez em anos. Não foi uma oração com começo, meio e fim. Não teve Senhor no começo, nem Amém no final, nem nenhum dos marcadores que ele aprendera na infância e que agora pareciam de um idioma que ele havia esquecido como falar. Foi só isso, uma fala baixa, quase sussurrada, quase envergonhada, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo. Eu não aguento mais ser o que não deu certo. Uma pausa longa, o som do ventilador do vizinho de cima, uma moto passando lá fora, e depois, mais quieto ainda, quase como pensamento em voz alta. Se você existe de verdade, eu precisava de uma prova. Nenhuma resposta chegou naquela hora, nenhuma voz, nenhum sinal, nenhum versículo que pulasse de repente na memória. Apenas o silêncio enorme e frio do apartamento.
Mas alguma coisa mudou naquele momento, pequena demais para ter nome ainda, mas real demais para ignorar. Como se a simples honestidade daquela frase tivesse aberto uma fresta que estava fechada há muito tempo. A resposta não veio como ele esperava. Não veio como um versículo aceso de repente na memória. Não veio como uma voz clara no silêncio. Nem como a ligação de emprego que ele verificava o celular a cada 40 minutos esperando. Veio na forma do seu Geraldo, o vizinho do apartamento 302. Um homem de 60 e tantos anos que Kleber conhecia de cumprimento de corredor e de reclamação de elevador, que bateu na porta na quarta-feira de manhã seguinte, com uma marmita de plástico azul nas duas mãos e uma expressão de alguém que não sabia muito bem como explicar o que estava ali. "Minha mulher fez feijão demais", disse seu Geraldo, com aquele jeito levemente embaraçado de homem mais velho que nunca aprendeu a oferecer ajuda sem construir uma justificativa ao redor. Ela mandou trazer. Kleber olhou para a marmita, olhou para seu Geraldo, sentiu alguma coisa estranha e inesperada na garganta. Não exatamente lágrima, mas a antessala da lágrima. Aquele aperto que precede a emoção quando ela chega de um lugar que você não estava monitorando. Ele agradeceu, fechou a porta, colocou a marmita na mesa de formica, a mesma mesa da carta de demissão, e abriu devagar. Feijão com pedaços de linguiça, arroz, uma farofa, comida de casa, comida feita com intenção. Sentou e comeu em silêncio, sem pressa, sem celular do lado, sem nenhuma distração. Apenas ele e aquela comida que não havia pedido e que havia chegado assim mesmo. E foi comendo aquele feijão que ele percebeu, sem conseguir explicar direito, que havia algo diferente acontecendo. Não era o feijão, era o que o feijão representava, que alguém havia notado, que do outro lado da parede do apartamento existia uma mulher que havia feito feijão demais, ou que havia feito feijão suficiente para ter sobra e que havia dito para o marido levar para o vizinho do lado. Esse vizinho era ele. Naquele momento específico, naquela tarde específica, Deus não havia mandado um anjo, havia mandado o seu Geraldo com uma marmita azul de plástico, e havia sido suficiente. No dia seguinte, sem planejamento, sem destino definido, Kleber saiu para caminhar. Era uma manhã de quinta-feira com aquela luz específica do inverno do interior, clara, limpa, sem a pressa do sol de verão. Passou pela padaria que cheirava a pão tirado do forno, pela banca de jornal do seu Osmar, pelo campo de futebol de areia onde ele havia jogado até os 15 anos e que agora tinha uma grade nova, mas a mesma trave torta do lado direito. E foi caminhando sem propósito que ele parou na frente de uma construção que havia mudado desde a última vez que tinha prestado atenção naquela rua. Uma pequena igreja reformada, parede caiada de branco, placa simples de madeira com letras pintadas à mão, porta de madeira aberta no meio da manhã de uma quinta-feira comum. Ele não entrou. Ficou parado na calçada, do lado de fora, as mãos nos bolsos. E do interior da igreja veio o som de um ensaio, alguém tocando um violão levemente desafinado e cantando fora do tom perfeito um hino que ele reconheceu antes mesmo de processar que estava reconhecendo. O hino que a mãe cantarolava enquanto varria a casa nas manhãs de sábado. Kleber ficou parado na calçada por 3 minutos inteiros. Não conseguia ir embora, não conseguia entrar. Quando finalmente virou e foi, havia uma rachadura na certeza de que nada ia mudar. Na sexta-feira, seu Geraldo bateu de novo, dessa vez sem marmita, sem justificativa de comida sobrando. Bateu e perguntou diretamente, com a objetividade de homem mais velho que não tem paciência para rodeios. "Você sabe mexer com planilha?" O filho do seu Geraldo tinha uma pequena distribuidora de materiais de limpeza, sabão, detergente, esponja, e estava com o estoque uma bagunça, os pedidos anotados em papel, as contas no caderno. Precisava de alguém para organizar, para colocar alguma ordem no caos administrativo que havia se acumulado nos últimos 2 anos. "Não é muito", disse seu Geraldo com a honestidade direta de quem não sabe prometer o que não tem como cumprir. "Mas é alguma coisa enquanto você não acha outra coisa." Kleber disse que sabia mexer com planilha, o que era uma meia-verdade generosa, e disse que topava, o que era inteiramente e completamente verdade. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Kleber ficou acordado até meia-noite não de insônia e não de angústia, mas de propósito. Abriu o YouTube no celular e começou a assistir tutoriais de Excel, PROC-V, tabela dinâmica, formatação condicional, palavras que ele havia ouvido vagamente e que agora precisava aprender de verdade em menos de 48 horas. O tutorial reiniciou 3 vezes porque ele não estava entendendo o passo da fórmula. Ele bufou. Recomeçou. O tutorial era rápido demais.
Voltou o vídeo, anotou no papel, recomeçou de novo. E numa hora em que normalmente estaria olhando o teto ou deslizando o dedo pela tela sem destino, ele estava com caneta na mão, papel rabiscado na mesa, testa franzida de concentração e uma sensação estranha no peito que levou um tempo para identificar. Era interesse. Era a sensação esquecida de querer aprender alguma coisa. E o apartamento, que havia pesado tanto nas semanas anteriores, parecia menor naquela noite. Não de um jeito ruim, de um jeito que cabia. 3 meses depois, Kleber ainda morava no mesmo apartamento. A umidade ainda aparecia nas paredes nos dias de chuva. A bicicleta ergométrica ainda estava no mesmo lugar, mas agora tinha menos roupas penduradas, porque ele havia começado a pedalar de verdade toda manhã, os 20 minutos até a distribuidora do filho do seu Geraldo. E o corpo havia percebido que preferia o movimento ao estacionamento. O salário era menor do que o da farmácia. A função era mais simples, e ele se sentia, de uma maneira que não sabia ainda como explicar para ninguém, mais inteiro do que havia se sentido em qualquer ponto dos últimos 10 anos. Como se houvesse voltado para dentro de si mesmo depois de uma ausência longa que ele nem havia percebido que estava fazendo. Num almoço de domingo, seu Antônio perguntou sobre os planos do Kleber com aquela seriedade de sempre. A voz baixa e firme de quem está cobrando algo que acha que tem o direito de cobrar. E Kleber, que a vida inteira havia encolhido diante daquela seriedade, respirou fundo, 1 segundo apenas, e respondeu: "Pai, aprendi que meus planos precisam ter mais espaço para o que Deus quer do que para o que eu acho que devia ser." Silêncio na mesa. O Marcão olhou para o prato. A Rosana serviu mais arroz sem precisar servir mais arroz. E seu Antônio ficou olhando para o filho quieto, o filho que ficou, o filho que ele nunca soube bem como elogiar por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois disse com a voz levemente diferente do habitual, um tom que Kleber não reconhecia porque nunca havia ouvido antes direcionado a ele: "Você cresceu, Clé." Foram as 2 palavras mais pesadas e mais leves que Kleber havia ouvido na vida. Pesadas porque vinham tarde, leves porque chegaram. À igreja de parede branca ele entrou no 3º domingo. Sentou no banco do fundo, como fazem os que ainda não sabem se ficam. O violão ainda era levemente desafinado, o coral ainda era pequeno. E quando o pastor jovem de óculos finos abriu a Bíblia e disse: "Deus não escolhe os mais capazes, Ele capacita os escolhidos", Kleber sentiu aquilo pousar em algum lugar dentro de si que havia ficado vazio por muito tempo. Não foi a frase mais original do mundo, mas foi a frase certa, no dia certo, para o homem certo. Talvez você conheça um Kleber. Talvez você seja um Kleber. Aquele que ficou enquanto os outros foram. Aquele que não tem diploma emoldurado na sala, nem caminhão próprio, nem história impressionante para contar no almoço de domingo. Aquele de quem ninguém espera muito e que passou tempo demais acreditando que isso era a verdade sobre ele. Mas a Bíblia está cheia de Klebers, desde o princípio. O filho mais novo que o mundo ignorou e que Deus escolheu. O pastor de ovelhas que virou rei. O pescador sem estudo que mudou a história. Deus tem um padrão que a família não enxerga, que o currículo não registra. Ele escolhe os que o mundo descartou, exatamente porque esses têm dentro deles um espaço que os outros já preencheram com orgulho. Kleber não virou empresário, não ficou rico, mas virou alguém que entende que a marmita do seu Geraldo foi a mão de Deus disfarçada de feijão. E isso mudou tudo. Não de fora para dentro, mas de dentro para sempre. Se você já foi o Kleber da sua família, o que ficou, o que não deu certo do jeito que esperavam, escreve aqui só isso: "Eu também fiquei." Sem explicar, a gente entende. E Deus entendeu lá atrás quando você nem percebia que Ele estava prestando atenção. Compartilha com aquela pessoa que precisa saber que Deus não esqueceu dela. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada.